Boa noite, pessoal. Vamos começar a live de hoje, né? A gente já vai convidar aqui a Carlinha para participar junto com a gente. Deixa eu ver se ela já entra, para a gente poder bater um papo aí bem legal. Eu tava contando aí que eu caí agora, mas eu tava... Peraí, deixa eu te chamar aqui, Carlinha, pra gente poder participar juntas. Que aí você entra aí pra gente conversar. Você tem que aceitar ou então você pode pedir a solicitação, Carla, para você entrar. Opa, deu certo! Agora sim, prof. Ai, gente, eu fiquei emocionada de ver a carinha de vocês. Quanto tempo! Como vocês Prof. estão? Te Tudo echamos de bem? menos. Bem, prof. Por supuesto. Eu vou explicar para vocês um pouquinho da dinâmica e aí a gente começa a fazer a brincadeira. Por que eu estou convidando algumas pessoas para participarem aqui comigo nessas lives? A gente viveu esse momento de pandemia, né? Tivemos que nos adaptar. E vocês foram as últimas pessoas que tiveram oportunidade, né, de ter aula comigo. E eu também tive a oportunidade, claro, de trabalhar com vocês, que foi no presencial. Depois disso, vocês sabem que a gente teve que ir, né, viver uma vida aí online. Desde então, a gente teve que se adaptar. O que eu queria que vocês já fossem aí colocando na cabeça para poder a gente, né, conversar sobre esse assunto. Sobre aquelas questões que a gente viveu no presencial e as questões que a gente está vivendo agora no online. Mas relacionada, é claro, com a língua espanhola, que é o que a gente ama, né? Com certeza eu tenho vocês dois aí no coração justamente por causa da língua espanhola. Este ano de 2021, eu estou fazendo um projeto novo, que é devido a um trabalho que eu fiz no ano de 2020 com a minha turma online. E nesse trabalho eu consegui fazer alguns programas. Dentre eles, eu me inspirei no programa De Frente com Gabi, que é aquele programa que a gente sabe que é um programa de entrevistas. E aí, a partir disso, eu falei assim, gente, por que não ampliar isso? E aí eu convidei pessoas para darem testemunhos, né, de como foi a aula, e também outras pessoas, como empreendedores, pessoas assim da cidade, para a gente poder compartilhar. Ou seja, a dinâmica é a seguinte: eu faço uma entrevista com vocês e vocês livremente vão respondendo aí as questões que vocês acharem pertinentes e podem também me devolver a pergunta. Vocês fiquem à vontade também para a gente começar, ok? Então, vamos lá. O programa tem um nome em espanhol, mas a entrevista é em português, tá? Passar menos vergonha. Para poder ficar mais tranquilinho. Ou seja, vamos começar, né, gente? Gostaria de dar boa noite a todos. Nós vamos começar agora o programa Entrevista com Roberta. E nesse programa eu trouxe dois convidados super especiais que moram no meu coração com toda certeza. Eles se chamam Renato e Carlinha, um casal maravilhoso que eu conheci graças à língua espanhola. E aí, eu vou jogar então a primeira pérola aí para vocês me ajudarem a responder. Por que vocês decidiram estudar espanhol? Qual foi, assim, a chavezinha que ligou e falou, não, a gente tem que estudar espanhol porque espanhol é isso? Foi justamente a nossa lua de mel em Cancún. Ele resolveu passar em Cancún e a gente Passou vergonha. acreditava assim que, nosso portunhol a gente se vira, a gente vai entender tudo, tá tudo certo, né? E aí chegando lá, a gente começou a conversar com algumas pessoas, ouvir as pessoas conversando, não entendíamos nada. Inclusive... A gente já passou uma situação desconfortável no aeroporto. Era um funcionário do governo, não me recordo que órgão era, mas ele fez uma pergunta, mas a gente não conseguiu compreender, a gente fez vários quase para ele desenhar, e ele super grosso, assim, super ríspido, e não dava para entender. E aí, no fim, assim, acho que ele se chateou com a gente, viu que não estava fluindo a conversa, e a minha mala era verde e amarela. E aí ele perguntou se era do Brasil. Eu respondi, sim. Aí ele fez um movimento assim, passa então. Mas depois, assim, na parte turística, as pessoas fazem o máximo possível de falar o portunhol pra gente entender. Mas essa parte do aeroporto, assim, foi bem desconfortável, assim, pra gente, assim. A gente não entendeu, a gente se olhava, você via que a pessoa tava brava com a gente, assim, tava, assim, meio ríspida com a gente não entendeu. E outra vez foi que a gente saiu pra jantar. Aí, vocês acham que se vocês falassem o português ou tentassem falar inglês, resolveria? Porque eu acho que vocês já tinham inglês antes de estudar o espanhol, não é isso? Sim, a gente até tentou, mas o cara não, ele insistiu no espanhol mesmo, assim, e a gente
Sinceramente, ele não perguntou de que país a gente era, tenho certeza absoluta. Ele não fez essa pergunta. E outra situação foi, a gente saiu para sair à noite no restaurante, para jantar, e eles têm o costume de deixar os cardápios nas portas, assim, do restaurante, de saber preço, o que serve e tal. E aí a gente parou e ele deu, o cara como super gentil, começou a conversar com a gente no portunhol, e ele deu o cardápio pra gente, em espanhol. E a gente não conseguiu entender o que tinha. Tipo, tinha a descrição do prato, tudo, assim, todos os itens que tinha no prato, até o óleo que era usado tinha. Só que a gente não estava entendendo. E aí não ia buscar também, né? Não, aí o Renato viu do lado o cardápio escondido em inglês. Aí ele pegou em inglês e a gente começou, tem isso, tem isso. Isso aqui a gente gosta, o preço tá bom. E a gente entrou no restaurante em inglês. Inclusive até saiu a piadinha do garçom, né? Que ele olhou pra gente assim, viu que a gente pegou o cardápio em inglês e perguntou, Where are you from? De onde você é? Vocês são, né? Aí, Brasil. Aí ele olhou pra gente assim, Brasil speaking English. Aí, como assim? Todo mundo lá fala espanhol no Brasil. Ou seja, então, na cabeça dele, não entendeu, né? Ele falou assim, pensa, eles estão lendo em inglês para poder entender o espanhol. Ou seja, a proximidade do português não os aproximou da língua espanhola. Vocês estudaram a língua espanhola, né? Já concluíram o curso e tiveram a oportunidade de viajar depois desse curso. Como é que foi agora, depois que vocês já tinham aprendido a língua espanhola? Inclusive, a gente viajou com um semestre de curso, né? A gente foi para o Chile. Já deu, assim, uma clareada tremenda, assim. Já facilitou bastante. Abriu os olhos e os ouvidos, né? Principalmente. E a unidade que a gente tinha acabado de estudar era sobre viagem. Então, a gente estava na ponta da língua com todos os verbos e sinônimos de viagem. Então, foi super fácil, assim. A gente já conseguiu se comunicar melhor, perguntar para onde ir, o que era mais próximo, a gente já se entendeu. Foi bem mais fácil, nem se compara. As pessoas que vocês conhecem, que conhecem a língua inglesa e que ainda não conhecem a língua espanhola, vocês acham que elas ainda têm aquele pensamento de que a língua espanhola não é necessária, não é importante, ou a gente não precisa, a gente não tem nem, né, quase 20 vizinhos aí para poder falar espanhol? Como é que é a cabeça do pessoal? Concordo, tem muita gente. Tem muita gente que tem esse pensamento, sim. Acho que é um pouco cultural nosso também, né? A gente achar que é parecido com o português e vai lá e se vira assim, não precisa não, tá tudo certo. E só quem vivencia a situação mesmo, viajando para o país e tentando se comunicar, sabe os perrengues que passa, assim. Inclusive, a gente foi para a Argentina no final do ano passado e uma amiga minha falou que tinha ido um mês antes. Ela falou, gente, eu não entendi nada que aquele povo falava. E o povo brigava comigo, porque eu falava não sei o que, eles não estavam entendendo e tal. Aí eu, o que é que você fez? E, tipo, era uma coisa besta, assim, de restaurante, de pedir alguma coisa e tal. E já, assim... Aí o Renato tava falando assim, eu já tô dando aula já. Já tô deitando já. Hablando nativo. Não, mas ó, nessa última viagem para a Argentina, eu consegui fazer uma reclamação. Que pra mim, que é assim, porque querendo ou não, quando você tá reclamando, mesmo em português, você se exalta um pouco, às vezes você troca palavras, você troca o tempo do verbo. Eu consegui falar tudinho, sem ficar nervosa. Então, assim, já não é aquele negócio assim, eu vou chegar no balcão e vou pedir uma informação. Não, eu tava discutindo mesmo, era um problema que a gente teve com o hotel. Então, assim, eu já fui até pro Renato, nossa, consegui falar alguma coisa sem estourar o portunhol agora. Então, assim, melhorou bastante, nem se compara. Confundir a situação, né? Não, nem um falso amigo foi utilizado. Uma rodada de perguntas. Apesar da entrevistadora, né, que está apresentando o programa, ter outra profissão, né, que é professora, a gente também vai aproveitar para fazer perguntas mais específicas. Eu gostaria que vocês contassem também um pouquinho para as pessoas como é que foi a experiência de vocês de ter aula, né, no último semestre agora, antes da pandemia, com a professora Roberta. E o que de repente, ela trouxe de diferente para vocês e que conseguiu, assim, chamar a atenção ou que, de repente, contribuiu no aprendizado de vocês? Eu acho que, para mim, particularmente, teve aquela aula lá que você levou toda a parte de mesa, assim, né, com as decorações e tal, assim, acho que você meio que imerge a gente
num cenário em que a gente vai tentar se comunicar ou o assunto daquela aula, né? Assim, a gente achou fantástico, assim, nunca vimos, acho que Porque a dinâmica muda, né? Não fica aquele negócio professor, quadro, aluno, caderno. Apesar de eu sentir muita falta disso, confesso, no último ano eu senti muita falta dessa presença, Porque quadro, não professor tinha, e caderno, porque não tinha. Mas eu acho que quando você insere a gente no ambiente, fica muito mais fácil. Só que todo mundo fala, né? Quando você vai fazer intercâmbio, você está inserido no ambiente. Eu acho que você proporcionou isso em várias aulas pra gente. De imergir a gente em algum local e a gente tentar, fica até mais fácil do que você vai falar, como é que você vai se comportar. Então, acho que foi muito interessante essa parte. Acho que todo mundo gostou naquela aula. Com certeza. Eu estava pensando, Carla, o seguinte: as pessoas às vezes falam assim, eu não sei como solucionar um problema de trabalho. Eu, como professora, eu fico pensando o seguinte: se um aluno precisa aprender estruturas ou características específicas de um idioma, né? No meu caso, a língua espanhola, e ele precisa depois viver isso. Por isso que eu comecei a nossa entrevista com essa situação, porque muitos alunos procuram a língua espanhola porque querem ter uma experiência de viagem. Não se reduz a isso, mas a gente sabe que tem, sim, a experiência da viagem. E aí eu fico pensando assim, se eu passo só a estrutura gramatical para o aluno, só o verbo para conjugar, uma palavra para escrever, e no final ele não praticar, ele não atuar como se ele estivesse naquele ambiente, ele não vai entender, ele não vai saber, não vai ter noção se ele aprendeu aquilo. Ou seja, vocês conseguiram levar a experiência da sala de aula para fora. Você acabou de contar pra gente essa experiência que você teve, que você conseguiu perguntar, pedir informação, tudo certinho. Ou seja, a acomodação do conteúdo com a realidade linguística, com a realidade que você ia viver ali naquele ambiente que a gente sabe que é real. Não ia ter nenhum professor para te corrigir, não ia ter ninguém para pegar na sua mão, né, Renata? Antes do idioma, você tem que pegar e fazer uma estratégia de buscar um cardápio no idioma que você dominava. Ou seja, você precisava do idioma. Eu vou contar uma história rapidinho e vocês vão me responder mais uma pergunta. Eu conheci uma menina que ela estudou a vida inteira a língua inglesa, porque afinal a gente consolidou no Brasil que a língua inglesa é sim mais importante. A gente não precisa, né, ter dedos para poder falar sobre isso. Inclusive, eu estudo a língua inglesa. Só que a gente sabe que não é só a língua inglesa que dá um passaporte para uma oportunidade. Ela começou a fazer legendas, começou a fazer traduções, que a gente muitas vezes nem sabe como lidar e como buscar esse tipo de informação. E ela falou para mim o seguinte: eu era formada em inglês, terminei todo o meu curso e comecei a trabalhar com legendagem em inglês. Só que acabaram as oportunidades para mim da língua inglesa. E aí eu fui atrás da língua espanhola. Aí eu falei, e aí? Ela falou, agora eu tenho um emprego fixo e eu traduzo todas as legendas de um seriado em espanhol. Ou seja, uma menina de 18 anos que está enfrentando a pandemia, tentou correr para um lado, teve oportunidade, mas não se consolidou. As pessoas têm que viver, né? Não dá para você ter um emprego só de 2 meses, 3 meses. E aí ela teve uma ideia criativa. Ela falou, gente, eu vou para outra área. Por mais que eu não domine, eu vou começar a estudar, eu vou atrás do conhecimento e vou conseguir. Ou seja, a oportunidade veio para ela de outra forma. Então, na verdade, a gente precisa entender que nem sempre vai ser um caminho. A gente pode seguir o segundo, o terceiro, o quarto caminho. E a experiência de vocês aí acaba contando um pouquinho para a gente também sobre isso. Por que eu decidi colocar isso aqui na internet e contar para as pessoas sobre isso? Porque a gente sabe que muitas pessoas não sabem expressar a criatividade delas. Não significa que elas não sejam criativas. A gente já nasceu criativo, mas a gente vai sendo, né, podado, cortando aí a questão de atuação de forma criativa. Inclusive, eu fiz uma provocação antes de começar essa live, coloquei um post falando que existem 9 profissões que somente admitem pessoas criativas. Ou seja, quando você for lá ser entrevistado, eles vão olhar para você e vão fazer uma série de perguntas e testes, claro, e que se você não tiver a criatividade que eles esperam que você tenha, você não vai ser admitido. Para resumir, para a gente poder fazer a pergunta, a minha intenção é trabalhar com as pessoas a criatividade. Se você consegue ser criativo numa sala de aula, você consegue ser criativo em qualquer outra área de atuação. E aí vocês podem contar para a gente um pouquinho aí sobre o trabalho de vocês e que se em algum momento vocês precisaram ter criatividade. Não precisa contar a profissão de vocês especificamente, mas o que houve, se houve um problema ou se houve alguma demanda que vocês precisaram usar a criatividade. Começa com você. Bueno. A ver.
A ver, minha profissão é um pouco, acho que engessada, prof. Eu não teria, assim, talvez um exemplo, assim, claro, de criatividade que eu poderia citar aqui nesse momento. Mas é porque eu, assim, para quem não conhece, eu sou servidor público, eu trabalho em tribunal. Então, assim, ainda mais a área que eu estou agora é uma área bem administrativa, aquele negócio seguindo Burocrático. bem, arrisca algumas determinações, alguns termos, né? Aí fica um pouco difícil, assim, de chegar e falar assim, nossa, precisamos de um cara assim criativo como você aqui dentro. Entendi. Mas, Mas mesmo assim, eu acho que eu vou precisar de desafiar, então, Renato. Você já foi meu ah, aluno de espanhol, agora você vai ser meu aluno da mentoria de criatividade. Por quê? Todo mundo acha que a sua profissão não precisa de criatividade. Eu já ouvi muitas pessoas. E elas falam isso. Elas falam, não, eu não preciso de criatividade porque a minha profissão é justamente isso que você acabou de falar. A minha profissão é engessada. A minha profissão é sentar, colocar um relatório ou fazer um resumo. Tudo na vida é criatividade. E a pandemia, infelizmente, mostrou pra gente essa necessidade. As pessoas precisaram se reinventar. E para se reinventar, eu preciso ser criativo. Não tem como eu me reinventar. Simplesmente sentei aqui e veio uma luz e mostrou o caminho. Né? Então, você já está convidado aí. Não vou cobrar nada de você, viu, Renato? A gente vai fazer essa aula experimental. Porque senão a pessoa Próxima vai aula. falar, tá me convidando para poder eu pagar. Os alunos têm prioridade aqui. aí, Porque aí a gente vai ver o quê? O que você poderia ter feito naquele momento, né, com uma atitude criativa, que poderia ter chamado a atenção de, não sei se você é o chefe, né, da sessão, mas de um chefe ou de uma pessoa, para que ela explorasse você em um outro lugar. Ou seja, a criatividade também te tira daquele lugar. A criatividade também te leva para outras situações. Eu sei, né? Você já tinha me contado há uma época atrás que você faz um outro trabalho. Ou seja, quando você faz um segundo trabalho, você tem que ser criativo. Porque você, de repente, não está conseguindo fazer de forma criativa naquele ambiente, mas você conseguiu mudar. O empreendedor, né? A pessoa que trabalha nessa área é justamente a pessoa que está preocupada com fazer algo diferente. Então, fazer algo diferente é ser criativo também. Você vai aprender o que é. você falou agora, eu me lembrei de uma situação que acho que eu fui criativo. Você falou em mudar de área. Comecei no tribunal, na verdade, assim, em uma área um pouco mais engessada, assim, apesar de ser desenvolvimento de software. E eu estava um pouco insatisfeito, assim, estava achando um negócio muito parado, umas cobranças um pouco indevidas, assim, por parte da chefia. E eu olhava para o lado, assim, e via alguns colegas, assim, achando o máximo, participando das reuniões, saindo rindo e tal, e se divertindo, assim. Divertindo entre aspas, né? Não fazendo nada, mas satisfeitos com os resultados e parecia que o trabalho tá fluindo bacana, assim, do outro lado, né? Então, eu meio que comecei a participar de penetra nas reuniões e dar sugestões dentro da reunião na área que eu entendia, que é o que eles discutiam lá, na verdade, né? Que era o meu interesse mesmo. E aí eu comecei a participar um pouco mais ativamente das reuniões da equipe vizinha e acabou que, assim, nesse impulso de ir para outra equipe, de começar a interagir com as outras pessoas da outra equipe, começar a propor coisas que podiam colaborar para outra equipe, acaba me convidando para essa equipe, né? Então... Você teve uma atitude criativa, porque você tinha um conhecimento e você podia levar esse conhecimento para outras pessoas. E essas Sim. pessoas viram naquela oportunidade, né, naquilo que você ofereceu, algo bom. Então, você teve sim um passo aí, porque às vezes a gente não lembra, né? Vamos ver a Carlinhos. Sim, às vezes depende da palavra, assim. O meu susto, trabalho... né, ao vivo, assim. Sim. Assim, não. Improviso. Deu um supetão nele. Eu acho que na área administrativa em si, tem algumas coisas que realmente são engessadas. Não tem o que você fazer mesmo. Tem prazos, tem datas, tem formas de fazer, formas de entregar, porque tem fiscalização, entre outros. Mas acho que na forma de você tentar facilitar para que todos compreendam, talvez numa ausência sua, ou porque você saiu, ou porque você adoeceu, N motivos. Eu sempre tentei deixar o mais claro possível para que qualquer pessoa pudesse entender. Renata até brinca que fala que eu sou muito chata com relação à organização, assim, bem metódica nas coisas, assim, que eu acho muito válido você deixar algo muito organizado para que todos entendam. Então, independente da área que eu trabalhei, financeiro, comercial, departamento pessoal, todas as áreas eu tentei fazer isso. Que eu acho, querendo ou não, era uma forma criativa, vamos dizer assim, que eu estava deixando um pouco mais organizado. Que eu acho que eu sempre acho que
quem vem atrás de você, quem está trabalhando com você, se eu paro ou não. Eu acho que tem que ter esse ambiente, que eu acho que facilita para todo mundo. E deixa a sua rotina diária assim muito mais fácil. E aí você tem uma abertura, um tempo para você pensar em outras coisas, como fazer uma outra forma, um outro controle, ou até mesmo dar sugestões. Que eu acho que isso para mim facilitou. Quando eu arrumava a casa, para mim facilitava, porque eu ganhava tempo Porque você já tinha essa para fazer outras habilidade. coisas. Ou Uhum. seja, uma pessoa criativa, ela precisa também de organização. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muitas ideias, mas eu não sei como colocar no papel, ou então eu não sei como executar, ou eu não tenho como recrutar uma equipe para poder fazer junto comigo. Então, o que a gente tem que pensar também é, a pessoa criativa, às vezes precisa de pessoas para poder gerenciar o trabalho ou para ajudá-las na organização. Eu me lembro de duas ocasiões em que você foi muito criativa e que você também mostrou isso para a sala de aula. Uma delas, que ela, até hoje eu sei que ela faz, que é fazer um resumo de tudo que aconteceu na sala de aula. Então, imagina, uma aluna super criativa, porque ela pegou aquilo ali que, de repente, era uma obrigação, né, entre aspas, do professor e se disponibilizou. E as pessoas adoraram. Então, quer dizer, você deu um passo à frente, você usou a sua criatividade e mostrou para essas pessoas que era possível, sim, um aluno fazer uma organização como um professor. E a segunda foi um slide. Olha como a professora tem boa memória. Você fez um slide Impactou, né? que O apresentava Peru. todas as questões que estavam envolvidas com uma viagem. E eram imagens. A gente olhou para aquelas imagens ali e todo mundo alucinou, né? A gente fala a expressão espanhola flipar. Ou seja, você levou algo inovador, porque até então a gente não tinha essa dinâmica de tanto PowerPoint, tanto slide, tanto vídeo, que chamou atenção. E todo mundo aprendeu. Quando alguém for para, né, a viagem, vai saber que ele não podia usar isso, não podia fazer aquilo. Ou seja, você ainda, de repente, ajudou o seu professor, que na ocasião era eu, a pensar também mais à frente. E quando eu resolvi desenvolver aquele projeto com vocês, que eu falei, gente, vocês vão ser cobaias, porque eu vou trazer para vocês experiências diferentes. A gente não vai fugir do conteúdo, mas nós vamos trabalhar em cima da nossa realidade modificada. Ou seja, vamos trabalhar aquilo que a gente nunca viu e que talvez a gente não veria se a gente fosse seguir o livro de página a página, né? Com aquela questão, igual o Renato acabou de falar, engessado. O que vocês acham que foi utilizado de estratégia assim que, além de chamar atenção visualmente, porque o Renato já falou da questão de colocar os pratos, né, de deixar ali tudo na disposição certinha. A gente chegou ali, eu levei para vocês um cardápio, o cardápio era a aula, né, vocês iam ter o primeiro prato, vocês iam ter o segundo prato, ou seja, vocês iam aprender parte cultural, como conviver com as pessoas na Espanha, relacionado com o nosso conteúdo que estaria abordado ali na atividade. Podem comentar aí o que vocês acharam e o que vocês, assim, além de ficarem impressionados, porque eu sei que as pessoas ficam porque nunca tinha visto. Eu nunca vi um professor trazer todo o aparelho de jantar da casa dele para fazer uma aula. Mas não é só isso. Porque não adiantava eu só colocar um cenário bonito e deixar aquele cenário ali preparado. Conta para mim aí um pouquinho da impressão de vocês. Acho que não só o cenário que foi montado assim, mas acho que quase um roteiro, assim, né? De um contexto de uma história assim que a gente vai presenciar naquele momento ali e vai começar a invocar várias informações assim que a gente vai começar a caçar em espanhol ou aprender espanhol na hora, né? Que seria o intuito da aula também. Então, assim, acho que seria uma pré-visualização do contexto que você vai entrar caso você fosse para um restaurante em outro país. Então você começa a se imaginar assim, se eu chego aqui, me chega o garçom falando qualquer coisa, eu vou falar, me dá o menu, cara, não, menu, que é esse menu? Não conosco o menu. Então, assim, já aquela imaginação, assim, acho que a parte mais interessante mesmo assim seria a imaginação num contexto assim hipotético, já da gente pensando num cenário que a gente poderia estar vivenciando pessoalmente, entendeu? E se você chegasse, por exemplo, você acabou de ter essa aula e depois você teve uma oportunidade de viajar ou de ir para um restaurante que as pessoas, né, te atendessem naquele idioma, você ia ter uma lembrança. Ou seja, as pessoas criativas também deixam algumas marcas nas outras.
O que Eu eu ia esperar a lembrei própria do Roberta lá slide chegar. da Carla, em especial? Às vezes, milhares de pessoas fizeram slides, mas eu lembrei do dela. Porque o dela foi Uhum, diferenciado. Então, a pessoa criativa, ou as atitudes criativas, o pensamento criativo, deixa uma marca. A com impressão em certeza. cima do que você fez é diferenciada. E, às vezes, é muito simples. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, gente, para ser criativa eu tenho que ser rico, ou então eu tenho que ter muita... tem que ter uma coisa muito por trás, feito... eu até brinquei hoje. Michael Jackson, né? Vou colocar aqui fogos. Não, não precisa. Você pega aquilo que é simples e leva. Agora, Carla, me responde o seguinte: por que você acha que a pessoa criativa consegue. Opa, levantei aqui errado, desculpa, gente. Melhorou? Tá vendo direitinho? Uhum. Tá ótimo. Quando mexeu aqui na conexão. Por que você acha que a pessoa criativa ela vai ser lembrada por aquela atividade que ela fez, mas qual é o a mais? Ou seja, o que foi. De repente a gente usa essa palavra, né? O gatilho, ou que foi que despertou a atenção de outros em relação àquela atitude que ela teve. Eu acho que não só na apresentação, na preparação de uma aula, mas eu acho que antes de tudo isso acontecer. Eu acho que quando você preparou a aula, pensou, se eu colocar tal prato, eles vão questionar o que é um guardanapo, o que é o talher, como é que coloca o talher, a gente vai brincar de posição de talher. Então, eu acho que você já pensou em preparar e instigar a gente a perguntar. Eu acho que essa é a parte criativa, eu acho que a preparação, eu acho que é a parte mais importante de tudo. Acho que quando você prepara algo para que as pessoas vejam depois e você instigue as pessoas a perguntarem, a questionarem, eu acho que seria a parte mais interessante. Eu acho que é a parte que... É intencional, né? Exatamente. Aquele slide, para mim foi super simples. Eu peguei os negócios que lembrava cada item, é uma viagem, é um ticket, é um celular, coloquei um símbolo de um celular, Mas que era para eu lembrar, para não deixar... Você teve que organizar. Sim, fui procurar... Pegar uma figura pronta aqui, colocar essa figura e todo mundo vai achar que é sensacional. Não, a parte metódica lá vem, né? Não queria procurar um ícone solto, não quero procurar um ícone de viagem. Procurei uma família de ícones para os ícones se conversarem. Então, já para não pensar que, tipo, pegou da internet, copiou, colou. Mesmo que, é besta, era só um slide, uma apresentação de um curso que você faz. Sua mãe não vai te cobrar nota no final do mês, um boletim. Não era isso, é algo que eu gosto de fazer. Eu acho sempre que eu vejo que as pessoas preparam melhor para mim, como você tinha preparado a aula, outros professores se preparam, porque, querendo ou não, ninguém chega de supetão e esse é o assunto. Não é assim. Né? Não é. Então, acho que da mesma forma que eu quero receber o melhor, eu também queria proporcionar o melhor. Então, mas acho que a parte da preparação em si, para qualquer coisa, até quando o Renato pensou em participar da reunião lá só de supetão de penetra, ele se preparou antes. Ele sabia qual era o assunto. Ele não foi besta, ele sabia qual era o assunto, já para chegar com um assunto na ponta da língua. Tô só de penetra. Ele conhecia também, porque ele já tinha estudado, ou seja, ele só precisou saber o que era o interesse específico, mas ele foi criativo na forma de agir, porque ele chegou lá e fez o quê? Eu vou atuar nisso aqui que eu sei que é uma dificuldade das pessoas. Ou seja, vou usar foi a preparação de resolver, é claro. A preparação foi toda a diferença. Eu acho que seria isso. E você falou alguma coisa aí também que me chamou a atenção, que é o seguinte: quando uma pessoa é criativa, ela também desperta a criatividade de outras pessoas. Algumas vezes, umas pessoas me mandam mensagens, né, que a gente não quer, às vezes, publicar, porque a gente tem coisas particulares que não dá pra gente também estar contando para todo mundo. E a pessoa fala para mim: olha, a partir daquela ação que você fez diferente, eu me inspirei e comecei a fazer também. Você serviu de inspiração. E quando eu recebo, às vezes, uma mensagem dessa, eu nem estava esperando, porque eu não imaginava que as pessoas teriam aquela impressão sobre mim. Quando eu faço algo igual esse, né, evento que a gente teve, é porque eu gosto de enfeitar a mesa aqui de casa. Então eu falei, por que essa experiência que eu tenho com a minha família eu não posso levar também para a minha sala de aula? Se eu me sinto bem, se eu me sinto agradável aqui. Mas igual eu falei para o Renato, não era simplesmente pegar os pratos, os talheres, colocar lá na mesa e deixar. E falar, gente, olha aí que bonito, agora vamos ter aula. Não. Ou seja, eu precisava que você também entendesse que aquilo tinha uma intenção. E a intenção era o quê? Justamente mostrar para vocês que algum dia na vida vocês iam viver aquela realidade. Eu tenho trabalhado com adolescentes e esses adolescentes às vezes não sabem o que fazer.
como agir. Eles falam, eu não sei como trabalhar. E o menino é super inteligente, o menino é super esforçado, estudioso. Às vezes tem 10 cursos, tem um curso de informática, um curso de... Nem sei o que esses meninos fazem de tanta coisa, mas eles não conseguem pegar aquilo ali e levar para o lado da criação de qualquer coisa. Ou seja, o futuro, né, a gente sabe que daqui para frente só vai ser isso. Vamos lá, olha aí, a Gislane mandou aí um saudade de vocês. Mas vocês saudade, Gi. NRI. Oi, Gi. Acenar. Conta um pouquinho aí da Jéssica também. Colega, né? Outras pessoas também conseguiram entrar aí. Se quiserem minha mãe passou aí na timeline que eu vi. A minha mãe passou na timeline aí, acho que ela ficou sabendo aqui da live. Fala, oi mãe, tô aqui ao vivo. Oi mãe, tô no live da prof. Roberta. O que vocês acham, então, de serem... eu fiz uma live essa semana, já com uma pessoa, né, que me incentivou muito, né? Eu acho que quem assistiu a live anterior foi o Marcelo, que ele falou, olha, vamos pensar em algo para despertar uma paixão nas pessoas. Você tem um compromisso com a língua espanhola, né, que é a língua que você ministra, mas você tem um algo a mais. Você tem o trabalho criativo em cima da língua espanhola. Então, vamos explorar um nicho maior? Aí eu falei, ok, vamos tentar isso daí. E aí hoje, numa outra sala de bate-papo, que a gente estava lá conversando com muitas pessoas, eu falei isso para ele, eu falei, olha só, eu segui, né, a sua orientação e vou tentar explorar isso de uma forma diferenciada. Então já tem convite aí para vocês dois, para a gente fazer um primeiro momento, só que é íntimo, tá, gente? Não vai ser assim para todo mundo. Vai ser pra gente, por quê? Porque depois disso, eu vou querer que vocês venham de novo aqui para contar a experiência de vocês. Apesar da Carlinha já ser uma pessoa extremamente criativa, mesmo assim, ela vai ver que ela ainda consegue aumentar esse potencial. Não significa que o Renato não seja criativo, ele é sim, só não explorou tudo que podia explorar. Uma coisa que eu me baseio muito, assim, em relação à criatividade, assim, é o caderno dela. Quando ela escrevia lá em espanhol. Você lembra, né? Aquele caderno todo desenhadinho, colorido, sim, com fontes, tem até negrito e itálico no meio. Eu tenho um caderno, né, de uma pessoa aqui em casa ainda, né, que eu tenho aqui. É o tal da memória fotográfica, prof. Eu lembro, às vezes, que o prof. Léo, ele estava um dia, agora no último semestre, falando de... Cumprimentei, gente. Olha um cubano aí na nossa live. Querico, também temos um cubano aqui. Eu lembro que ele comentou no último semestre que a gente estava, ele falando de trava-línguas, né? E na hora que ele falou, eu lembrei pro Renato, nossa, tá na primeira página do meu caderno. Eu falei, não tá não, eu tava na primeira página do meu caderno, era batata. Eu fui pegar o caderno só pra mostrar pra ele, tava na primeira página do caderno. É aquele negócio da fotográfica mesmo. Aí ele fica falando do meu caderno, que é desenhadinho, não sei o quê, que é o fotográfico. Eu acho sensacional. E você, às vezes, marca uma coisinha de um trecho, desenha alguma coisinha do lado, assim. Então, você tem... Acho que usou essa parte da criatividade um pouco pra saber que você registra as informações daquele jeito lá. Então, quanto mais você inventa, assim, alguma coisa... né, visual dela. Ela fez uma organização ali que pessoas que a gente pensa que tem uma organização, se olharem aquilo ali vão chorar, né? Vão falar. Então, assim, a gente pode levar essa oportunidade para outras pessoas. Porque, por exemplo, ela não acabou de mostrar pra gente que ela tem um diferencial, que por mais que a gente procurasse aí 10, 15, 20 pessoas, né, 20 estudantes, a gente não ia encontrar esses estudantes fazendo esse material. Então quer dizer que todo mundo tem que começar a enfeitar o caderno? Não, não é isso. É porque ela vai mostrar o exemplo dela e a partir do exemplo dela a pessoa vai se inspirar para a área dela. Ou seja, eu não preciso aprender a enfeitar um caderno, mas eu posso entender que se eu tiver disponível, ou se eu tiver, né, querendo fazer algo diferente, eu vou me inspirar na Carla e fazer aquilo de forma diferente. E todo mundo tem uma pessoa que se inspirou. Isso daí é um fato. Não existe alguém falar assim, eu aprendi sozinho. Não, não existe. Você aprendeu porque alguém te mostrou aquela oportunidade, porque você teve aquela experiência e aquela oportunidade. Né? Foi o que a gente acabou de falar sobre o idioma. Você aprendeu a língua inglesa, mas você queria também ter outras experiências. Você queria ter experiência com o espanhol, de repente agora vai entrar no francês, no japonês, alemão. Então, assim, você vai viver outras experiências. Carlinha, a gente decidiu dividir para conquistar. Fazer com a língua espanhola especificamente? Que áreas poderiam ser atingidas? Tanto de trabalho como de diversão ou qualquer outra coisa.
De trabalho? Ah, prof, querendo ou não, acho que todos, né? Acho que com o passar do tempo a gente agora está muito mais ativo nisso, ainda mais esse ano, né? Que as coisas está todo mundo trabalhando no mundo, né? Eu conheço pessoas que se candidataram a vagas que não são aqui em Brasília e estão trabalhando. E também em outros países. Sim, Então, inclusive assim, da minha área mesmo, assim, que é de informática, tecnologia da informação, eu estou vendo muita vaga, assim, para a Argentina, por incrível que Olha, pareça. exatamente. Muita empresa, assim, muita fintech, que eles chamam lá, né? As empresas tecnológicas recentes lá estão abrindo muita mas vaga na aí Argentina. essa pessoa que vier para trabalhar aqui, você precisará se relacionar com ela ou não? Não, na verdade é Para trabalho alguma remoto. reunião, para algum evento? Não, eles pedem em espanhol, né? Eles pedem que você fale em espanhol, porque é o trabalho remoto, porque a empresa está lotada em algum país Então, sul-americano. ou Não é seja, aqui se no você não Brasil. tivesse a língua, você não teria essa oportunidade. Se você não tivesse a Exatamente. atitude criativa ou se você não tivesse disponibilidade para aprender outras coisas, você não teria a oportunidade. Sim, É porque a gente está falando só da língua Exatamente. espanhola aqui, mas a gente pode falar de qualquer coisa. A qualquer gente pode coisa. falar de um curso que você foi convidado a fazer e que você falou assim, vou lá. E depois você conseguiu usar esse curso para qualquer outra situação da sua vida. Sim. Então, acho que vocês podem Inclusive, convidar as pessoas a participarem, né, de forma criativa nas suas vidas, no dia a dia, igual a Carla falou, para organizar a casa, deixar tudo muito bonitinho e conseguir também viver a sua vida de trabalho, de filhos, de qualquer outra coisa. Fala aí pra gente. Isso é verdade. verdade, pô. Não, eu acho que essa parte de trabalho, assim, que eu ia comentar, tem uma amiga nossa que ela foi morar na França, né? E ela comentou assim, acho que ela e mais alguém, assim, falando que o pessoal, os franceses mesmo, assim, são muito orgulhosos da língua, assim, você chega como um turista lá falando inglês, eles não, já torcem um pouco o nariz, né, pelo que eu ouvi falar. Sim. Então, assim, acho que essa questão de dominar o idioma, assim, dependendo do que você quiser fazer, ou que quiser conhecer, inclusive é um interesse meu fazer francês, agora que a gente terminou o espanhol, né, eu vou pretendo fazer francês e a Carla pretende fazer italiano. Então, assim, a ideia é, assim, expandir, é conhecer o mundo, assim, que É ótimo. E as oportunidades que podem surgir. Então, pode surgir a oportunidade de uma viagem, mas pode de um negócio, de um visita, essa amiga. trabalho. N oportunidades. Acho que a gente só está abrindo o nosso leque, abrindo o nosso mundo só. Acho que a gente ganha. E Ou é seja, algo que a gente gosta. qualquer trabalho, qualquer profissão, se você quiser conhecer isso em outros lugares, você precisa conhecer o idioma. Porque, por exemplo, o Sim. Renato não conseguiria levar o trabalho dele, né? Se ele conseguisse uma oferta de mudar, né? De trabalho, falar assim, não, mesmo com o seu posto que você tem aqui, mas você vai morar em outro país ou viver outra realidade, ele fala, não posso. Não posso porque eu não tenho a experiência do idioma. A gente fala de globalização desde os anos 2000, né? A gente já está terminando aí 20 anos após, né, o ano 2000. E a gente sabe que, na verdade, só intensificou. Eu acho que você entrar num lugar agora, sem saber qualquer idioma, qualquer língua, é como se você já tivesse quase analfabeto, né? Na verdade é assim, porque você vai conseguir se relacionar somente com o seu país. Você não consegue mais manter relações. E eu gosto muito de falar que você conseguir ouvir um idioma e entender, né? Como se tivesse acontecendo uma mágica, né? Na sua muito cabeça. prazeroso. Você olha assim, nossa, que legal. Essa semana a gente estava até comentando que eu estava assistindo algo e não percebi que estava sem legenda. Estava em outro idioma e eu não percebi. E aí eu até falei para o Renato, nossa, ficou muito mais fácil. Agora foi. E eu não percebi. Eu literalmente não percebi. Eu mudei de canal e... Ou seja, o aprendizado está aí. Você já internalizou, você já conseguiu ter, né, a proficiência, você já consegue viver uma vida como se você estivesse vivendo a vida de quem fala português, né? No Brasil. Você consegue ouvir uma música, consegue ver um filme, consegue viver uma realidade aí dentro do idioma. Sim. O que acontece? Uma pessoa que se diz não criativa, ela vai bloqueando algumas coisas. Ela vai dizendo assim, eu não sou criativo, então eu não aprendo. Eu não sou criativo, então não... Então ela vai tirando as oportunidades que ela poderia aproveitar. Então, assim, se você pode aproveitar, aproveita. Para que você vai abrir mão, né, do conhecimento, da oportunidade, daquilo que as pessoas podem te entregar, né, com valor, que a gente sabe que depois, na frente, você pode utilizar. Uma curiosidade, que eu não sei se eu já comentei com vocês, ou se alguém já falou para vocês, é que estudar idiomas, isso é comprovado, tá, gente? É um estudo científico.
Estudar idiomas é ainda o único remédio para prevenir, em alguns anos, a pessoa, né, ou para evitar que a pessoa tenha Alzheimer. Isso é sério? Isso é certo? Sim. Nada mais consegue retardar, né, esses anos. Se a gente falar assim, a pessoa teria uma predisposição para ter Alzheimer aos 60 anos, mas ela estudou idiomas, então ela conseguiu, né, atrasar esse tempo para 65, para 70 anos. Não existe uma idade certa, mas existe esse estudo que sim, que diz que outras áreas do cérebro são ativadas quando você estuda uma língua estrangeira. Imagina as pessoas que já conseguiram estudar, né, vários idiomas. Você já sabe que tem pessoas que falam 5, 6 idiomas. Conhecemos. Então, assim, essas pessoas são extraordinárias. Deixa um recadinho para as pessoas. Convidem para a próxima live. Vocês já vão ter aí uma sessão comigo. Depois que a gente estiver, vocês voltam de novo aí. E eu quero agradecer, assim, de todo o meu coração. Porque eu sei que vocês quiseram participar comigo disso. Porque eu sei que, além de ter sido professora de vocês, vocês têm um carinho especial por mim. Eu tomo isso porque não é fácil, gente. Eu sei que chamar uma pessoa e falar, vamos fazer uma live. Não. Dá medo, a gente treme. Ou seja, vocês ainda se desafiaram a me ajudar e eu não posso deixar de agradecer, de todo o meu coração. A gente aqui agradece o convite também. A gente fica lisonjeado pelo convite, confesso. Assim, confesso que a gente fica, assim. A gente teve alguns níveis estudados com a professora Roberta, né? E assim, toda vez que ela voltava assim para ensinar algum novo nível, a gente já ficava assim... voltou, professora Roberta! Ela tá aí! Ela tá aí, aí cumprimenta no corredor, assim, e tal. Assim, pessoalmente, você, prof, como pessoa, assim, é uma pessoa maravilhosa, uma ótima professora, mais ainda, né? A gente não tem nada a reclamar, assim, pelo contrário, assim, acho que foi um grande ganho na nossa vida, assim, a amizade e o ensino seu. Isso é verdade. Então, acho que a gente meio que agradece mesmo a oportunidade, assim, de falar um pouco e fazer o merchan também, né, que vocês que não estudaram ainda com a prof. Roberta, aproveitem, melhor professora da Coplen. Eu acho que é uma oportunidade para todo mundo, né? Acho que tanto para a gente quanto para ti. Eu acho que é sempre enriquecedor. Então, a gente está tão acostumado a falar só em espanhol, que eu até comento com o Renato. A gente está tão acostumado a escutar sua voz em espanhol, quando escuta em português a gente acha diferente. Porque a gente, querendo ou não, muda, né? Muda o tom de voz. Mas acho, sim, é sempre enriquecedor. Acho que qualquer tipo de conversa, de troca de ideias, é sempre enriquecedor, independente da área. Se for em línguas, ou algo muito específico da sua área de trabalho, ou de vida mesmo, que eu acho que agora a gente está precisando muito disso. Acho que é ensinamento de vida, vamos dizer assim. Eu acho que é interessante sempre, qualquer tipo de debate. Acho que enriquece a gente. E quando a gente desconhece algo, acho que é até melhor, porque te instiga a procurar, a pesquisar, a ler um pouco mais. Então, acho que essa é uma oportunidade para todo mundo. Acho que tanto para você, quanto para a gente, quanto para quem está vendo e os próximos entrevistados, vamos dizer assim. A gente fica lisonjeado sempre com o convite. E a gente gosta não só da professora, mas da pessoa Roberta também. Então, obrigada. A gente fica, lisonjeado pelo convite. Muito obrigada. Então, a gente vai terminar o nosso programa de hoje, né? Entrevista com Roberta. Com certeza vou trazê-los outras vezes, né? Nessa oportunidade. E realmente, né? A gente está ensaiando ainda. A gente ainda vai conseguir chegar no nível aí profissional para conseguir mostrar para mais pessoas também que a gente pode avançar. Então, um beijo para vocês e até mais. Obrigado, prof. Tchau, tchau.